Pessoal, uma pergunta legal aqui já no começo. O senhor está na apostila? Eu me guio pela apostila, mas tu vê, eu não trago a apostila para a sala de aula, eu dou uma olhada na apostila antes de vir para cá, certo? Só que a aula, ela vai acontecendo de um jeito natural. Às vezes uma pergunta muda o rumo que eu dou para a aula. Então, se tu for assistir, por exemplo, o vídeo, eu até recomendaria que tu assistisse o vídeo da sala do lado. Porque tu já assistiu essa aula, como é que foi a aula lá? Será que ele falou alguma coisa que ele não falou? Porque às vezes rola um comentário um pouco diferente, entendeu? Então, eventualmente, eu posso acabar mudando um pouco o rumo. E vocês é que me ajudam. Volta e meia alguém, professor, essa parte aqui tu não citou, eu olho, tá, realmente, obrigado, e vou complementando. Então vocês podem se guiar pela apostila, porque embora eu não siga exatamente a mesma ordem, o conteúdo sempre é o da apostila mesmo, tá? Então usem essa ferramenta. Outra coisa que eu ainda não citei lá, que eu preciso citar. Vocês têm que descobrir qual é o melhor método de aprendizagem para ti. Tem gente, cara, que é auditivo e visual, precisa ver e olhar para entender o que está acontecendo, e se copiar se perde. Tem gente que se não copiar, ela não consegue processar a coisa, não aprende. Então tem que ver se o teu caso é o de copiar ou não copiar, tá beleza? Tem gente que aprende mais de um jeito e gente que aprende mais do outro, não existe regra mágica, certo? Só fazer exercício que é igual para todo mundo. Galerinha, show! Só finalizando a física B, como eu gastei aqueles minutinhos introdutórios ali, eu quero gastar esses minutinhos para finalizar e deixar exatamente onde parou o 3A. Nosso querido Sol, quase 7 bilhões já, né, pendurados nessa bola de terra, nosso planeta, e um satélite fica orbitando, um satélite natural, né, porque hoje já botou milhares de satélites artificiais imitando a Lua aqui, certo? Então a Lua está orbitando a Terra. Meus queridos, já que a Lua está orbitando a Terra e o Sol está sempre brilhando, de dia ou de noite, né? Então a metade da Lua que está virada para o Sol, a metade da Lua virada para o Sol está sempre iluminada. Então o habitante do Sol sempre vê lua cheia. Não é isso? O habitante do Sol sempre vê lua cheia. Acontece que nós, terráqueos, ao olhar para a Lua, dependendo da posição onde ela se encontra, a gente vai ver mais ou menos dessa região iluminada. Se estamos aqui olhando essa Lua, o que veríamos? Toda a face dela iluminada, bonita essa Lua, lua cheia. Dá para o cara caminhar à noite sem lanterna, né, cara? Uma lua cheia, o cara enxerga e vê a própria sombra, certo? A sombra causada por essa fonte secundária de luz, lua cheia. Depois que a Lua está cheia, quando ela estiver aqui, a gente estiver olhando uma parte dela iluminada, já que ela estava cheia, é o que agora? Ela está minguando, minguar é diminuir, né? Por isso que é a Lua minguante, Lua minguante. Se toda a parte de trás dela está iluminada, dependendo do ângulo que tu tiver, tu vai ver só um risquinho, maior ou menor iluminado. É a famosa Lua nova, né? Quando uma coisa nasce, ela é pequenininha, não é? Ela é nova a coisa quando nasce, então, como a Lua está pequenininha, como ela acabou de nascer, então ela é chamada de Lua nova. E depois que a coisa nasce, ela começa a crescer, né? A Lua é crescente. Então, tu vê como as fases da Lua são simples de entender. E quando tu é novo, tu olha para a Lua, fica admirado e tal, mas tu não fica pensando, cadê o Sol? Onde é que a luz está vindo? Tu não pensa sobre isso. Agora tu já tem como fazer isso. E é um exercício muito legal. Tu vê que a coisa faz sentido. Então, ficou a noite, a Lua está ali. Pensa, onde é que o Sol se pôs? Faz sentido eu estar vendo aquilo? Né? E tu vai ver que sempre faz sentido. Né? A parte iluminada da Lua é para onde o Sol está. Sempre faz sentido. Vale a pena olhar a Lua com novos olhos agora, a partir de hoje. Show de bola. Galerinha, eclipse lunar. O que é um eclipse lunar? É a Lua que desaparece, não é isso? Para a Lua desaparecer, em que fase da Lua a gente deveria estar? Se a Lua desapareceu, quer dizer que a Terra se enfiou entre o Sol e a Lua e não deixou a luz do Sol bater na Lua, não é isso? Então, para a Lua desaparecer, tem que estar em Lua cheia. Se algum dia tu vê a Lua desaparecer completamente não, porque ela fica avermelhada, né? Nós vamos estudar por que ela fica avermelhada, né? Se ela fica atrás do Sol, certo? Então, só em lua cheia pode acontecer eclipse lunar. E se não for lua cheia, é o fim dos tempos, meu querido. Se prepara que está acabando, tá? Então fica ligado, eclipse lunar apenas em lua cheia. O
que seria o eclipse solar? É quando o Sol desaparece. Para o Sol desaparecer tem que ser dia, não é isso? E nesse caso a Lua vai interceptar a luz que vem do Sol, bloqueando parte dela. Então, na verdade, o que acaba acontecendo, né, é que uma pequena região da Terra vai ter uma sombra. E quem estiver nessa sombra é que vai ver o eclipse total, certo? Na verdade, então, a Lua nova, apenas na Lua nova pode ocorrer um eclipse solar e não tem outro jeito. Essas perguntinhas às vezes ocorrem no vestibular, por isso a gente tem que se preparar para elas. Outra coisa que faltou falar na Física B é a história da câmara escura. Já que a luz anda em linha reta, olha só que loucura essa experienciazinha que remonta ao ensino fundamental ainda. Geralmente é na 8ª série, no 9º ano, que a gente faz isso com a gurizada. A professora pede para trazer caixa de sapato, né, papel vegetal ou papel manteiga, um palito de dente, e ela ensina as crianças a pegar a caixa de sapato bem fechadinha, fechar lá a tampinha dela, recortar o fundo da câmara e colocar papel vegetal ou papel manteiga, que é um papel translúcido, faz um furinho fininho com um palito de dente na outra extremidade, oposta ao do papel vegetal, fecha a sala toda, tampa, né, apaga as luzes e aí abre só uma frestinha da cortina e pede para as crianças apontar esse orifício para a árvore bem iluminada que está fora da sala de aula. Quando a árvore, então bem iluminada, é mirada por aquele orifício, o que acontece? Infinitos raios de luz saem do chãozinho ali, da raiz da árvore. Um deles certamente atravessa o orifício e bate na parte superior da câmara escura. Infinitos raios de luz saem da copa da árvore e certamente um deles atravessa o orifício e bate na parte inferior da câmara. Portanto, quando eu for olhar atentamente para o papel vegetal aqui no fundo da câmara, para meu espanto, aquele objeto, que no caso era uma árvore, vai aparecer de cabeça para baixo na câmara. As crianças ficam alucinadas porque elas não conseguem entender como que um furo, ao observar a coisa por um furo, inverte a imagem, né? Até para a pessoa, para a galera que fez isso hoje é idiota, mas para a galera que nunca fez eu recomendaria, vai que, sei lá, deu pau na internet, aí tu vai lá na papelaria, compra as paradas e faz, é de ficar de cara. Por que essa porcaria fica virada, né, de cabeça para baixo, só porque a luz anda em linha reta? Esse cara era um objeto, a árvore em si, como é o nome daquela coisa que a gente enxerga ali? Chama-se imagem, muito bom. Eu vou dizer que esse tamanho é O, de objeto, vou dizer que esse tamanho daqui até ali é I, de imagem. E outros tamanhos importantes nessa situação é a distância do objeto até o orifício, que eu chamo de P. P de quê? Posição. E esse outro quem é então? Pelinha. Ah, pelinha porque é a posição da... Já que a luz anda em linha reta, qual é a relação entre esse ângulo e esse outro aqui? Ângulos iguais, são ângulos iguais. Eu escolhi o desenho numa certa situação em que o triângulo ficou isósceles. Esses lados são iguais. Se os lados são iguais, os ângulos aqui também são iguais. Esse é igual a esse. Esse aqui são iguais entre si. Esses são iguais entre si. Obrigatoriamente, já que esses ângulos são iguais, esses quatro também são. Triângulos com ângulos internos todos iguais são chamados de triângulos semelhantes. Esse triângulo é semelhante a esse. E triângulos semelhantes têm seus lados proporcionais. Então, olha o que eu vou fazer por semelhança de triângulos. Por semelhança de triângulos. O que o O é desse triângulo aqui? Se eu for olhar ele assim, ó, é a base. A base do triângulo maior dividido pela altura do triângulo maior é igual. E a base do triângulo menor dividido por pelinha, a altura do triângulo menor. Base do maior dividido pela altura do maior é a base do menor dividido pela altura do menor. Eu fiz isso porque os triângulos são semelhantes. Ô professor, me desculpa, mas no ano passado a fórmula não estava assim, não. Eu vou dar uma modificadinha ainda nela. Virado de cabeça para cima. Positivo. Virado de cabeça para baixo. Como é óbvio. Ah, então peraí, o I é negativo, não é? Se o I é negativo, o lado direito vai ficar... Então eu vou botar um menos do outro lado para ficar negativo também.
certo? E como é que era a nossa equaçãozinha? I sobre O igual a menos, parabéns, I sobre O igual a menos P' sobre P. Vou fazer assim, ó, o O que está multiplicando passa, vai ficar então I sobre O, o P' que está dividindo passa, é igual a menos P' sobre P. Então é a nossa equaçãozinha que vai nos acompanhar até o final do ano. E de quê? Ah, garoto, a altura da imagem. Ó, a altura do objeto P, posição do objeto P', posição da imagem, tranquilo. Essa fórmula até tinha uma outra coisa na frente dela. A de quê? Bah, aí tu me deixa orgulhoso, aí eu fico todo bobo. Então a nossa fórmula tinha até o A na frente dela, que é a ampliação. É bem isso mesmo. Foi aí que eu parei, foi bem aí que eu parei. Vamos parar por aqui. E a tua tarefa, amigo, parece piada. É só a página 42, tem 3 exercícios, eu acho, para fazer, ou 4. 1, 2, 5. Bom, passa. Tá? São 5 continhas bobinhas, algumas nem tem conta, algumas é só assinalar. Qual é a coisa mais rápida que existe na natureza? A velocidade da luz, quanto vale mais ou menos? Alguém lembra? 300 mil quilômetros por segundo. E a velocidade da luz é a mesma, né? No vácuo e no ar? Não, né? No ar ela é um pouquinho mais lenta que no vácuo, certo? Toma cuidado com isso, que isso vai te ajudar a responder a tua tarefa. Beleza? Beleza, galerinha. Gostei de ver física B, então vamos dar uma paradinha. E agora vem o novo, a física C, que eu acho que vai ser muito mais prazerosa para ti.